Capítulo 55 – Desarmonia. Mesmo com sua transação realizada, Alexander não descansou ao deixar a Associação dos Ferreiros. Pelo contrário, ele forçou um pouco mais seu corpo e começou a limpar as masmorras iniciantes da cidade Martelo de Ferro para ganhar mais pontos de crescimento e atributo livre. Alexander não demorou tanto quanto esperava para percorrer todas as masmorras para iniciantes. Mas isso não foi por causa de um poder esmagador, foi porque ele só conseguiu limpar 3 delas. As outras estavam indisponíveis por estarem em tempo de respawn ou já estavam ocupadas por outros aventureiros. Frustrado por não conseguir aproveitar ao máximo a tarde livre, Alexander foi para a cama descansar e reajustar seu plano. Após reajustar o seu plano, Alexander finalmente dormiu. Mas ele não precisou dormir tanto quanto os outros para se recuperar, pois sua taxa de recuperação era muito maior que a deles. A taxa de recuperação de Alexander era tão grande que ele ainda conseguiu acordar a tempo de comer o jantar oferecido pela guilda e pegar Ocean de volta com Diana. Sem nada para fazer depois de comer, Alexander voltou para seu quarto para revisar seus planos e praticar com as suas habilidades controle de energia e grande controle de mana, como fazia sempre que tinha a oportunidade. Apesar deste ser um treino com energia, ele ainda lhe trouxe outros benefícios, como o aumento da resistência de Alexander ao sono e ao cansaço mental. Os benefícios deste treino não se limitaram a ganhos atangíveis. Ele também lhe proporciona um sono de melhor qualidade, pois gastar sua energia para treinar evitava que ele dormisse com o corpo cheio de energia. Depois de praticar muito com suas habilidades, Alexander começou a se sentir sonolento. Mas quando ele estava pensando em parar para ir para a cama, sentiu que sua habilidade estava prestes a subir de nível. Com este novo impulso no seu ânimo, Alexander forçou-se a ficar acordado e praticou até que sua habilidade aumentasse de nível. Controle de energia evoluiu para grande controle de energia. Você adquiriu a habilidade de proficiência modulação de energia. Modulação de energia possibilita materializar e disparar sua energia de forma extracorpórea ao lhe conferir uma característica. Capacidade, 20 de energia. Custo, MP. Mas a quantidade depende da forma como a habilidade é usada. Satisfeito consigo mesmo pelos frutos dos seus esforços, Alexander relaxou e foi dormir. Afinal, comemorar algumas pequenas vitórias também é importante. Depois de uma boa noite de sono, Alexander e Ocean voltaram às melhores condições e começaram a se preparar. Quando os demais apareceram no ponto de encontro, eles já estavam lá há algum tempo. Enquanto esperava pelos outros, Alexander aproveitou para testar a sua habilidade modulação de energia, e ficou feliz com o resultado. Pois desde que viu Jason lançando golpes de energia, ele sempre quis poder fazer o mesmo. Enquanto Alexander estava perdido em seus devaneios, os seus companheiros chegaram um por um. Assim que todos chegaram, Stella o trouxe de volta à realidade e Alexander? Ah, sim. Bom dia para todos vocês, respondeu Alexander, antes de se recompor e apresentar sua ideia. Formulei um plano de ação. Mas como não tenho interesse em liderar este grupo, e muito menos em receber ordens ilógicas, acredito que devemos tomar as decisões mais importantes através do voto, explicou Alexander. Concordo, disse Mark, surpreendendo a todos. A rápida aceitação de Mark fez com que tudo avançasse bem rápido, e logo eles começaram a votar nos pontos importantes do plano de ação. Mas tudo isso era apenas uma tática de Alexander para dar-lhes alguma sensação de controle, para que ele pudesse fazer com que suas ideias fossem aceitas mais rápido. O último ponto, que não está sujeito à votação, é que cada um escolhe o seu lugar para dormir. Disse Alexander. Estamos relativamente perto da Floresta Estelar, mas esta também deve ser a última cidade antes dela. Vocês devem decidir se vão acampar na floresta ou não, explicou Alexander. Eu mesmo dormirei lá, pois acho mais prático. Este ponto pegou de surpresa seus companheiros, pessoas comuns. Porque embora fosse normal os aventureiros dormirem ao ar livre com sua equipe, se necessário, para completar uma missão, a equipe deles era de estudantes. Acampar na floresta,
principalmente com pessoas de fora da família e do sexo oposto, não era um cenário adequado e muito menos familiar para eles. Depois de considerar suas opções, Stella perguntou: e isso é realmente necessário? Não podemos simplesmente ir para a floresta, caçar alguma criatura e voltar para a academia? Alexander apenas encolheu os ombros. Claro que isso é possível. Você só precisa não se preocupar em perder o evento de forma vergonhosa. Ou morrer. Não sei quanto aos outros, mas a equipe do seu irmão certamente tem poder suficiente para caçar uma criatura no início da segunda evolução, garantiu Alexander, já que Jason não estava em desvantagem contra ele, uma quase criatura de segunda evolução. O ponto-chave desse evento não é ter um grande poder de luta, é ter um bom equilíbrio, explicou Alexander. Pois qualquer equipe que tentar completá-lo de forma descuidada, principalmente por estar na Floresta Estelar, está cortejando a morte. Alexander deu-lhes algum tempo para assimilar suas palavras, mas o que recebeu em troca foi rostos com enormes dúvidas. Não sabendo mais o que fazer com essas pessoas sem a mínima noção de sobrevivência, Alexander explicou lentamente. Primeiro, seus cavalos serão praticamente inúteis nas partes mais densas da floresta. A menos que não se importem de colidir com árvores e que eles derrubarem vocês ao quebrarem uma de suas pernas no terreno irregular. Segundo, esqueçam qualquer caçada que já tenham feito com suas famílias, pois desta vez vocês não terão ninguém para protegê-los. Esse é o território deles, não o de vocês. Terceiro, tudo, e absolutamente tudo, o que vocês fizerem pode atrair criaturas para nos atacar. Portanto, esteja sempre em guarda. Quarto, mesmo a parte mais externa da Floresta Estelar pode conter criaturas que tornarão impossível qualquer tentativa de fuga para vocês, portanto, não matem as criaturas a menos que seja absolutamente necessário. O sangue delas pode atrair predadores mais fortes do que elas. Os integrantes do grupo de Alexander só perceberam a verdadeira dimensão do dilema que a academia impôs para testar a determinação e adaptabilidade da equipe quando Alexander listou algumas das dificuldades. Espere um momento. Como assim a tornarão impossível qualquer tentativa de fuga para vocês? Perguntou Mark. Sim. Vocês, disse Alexander, sem demonstrar qualquer emoção. Eu devo ser capaz de sobreviver. Pelo menos sobreviverei mais que vocês. Dito isto, é bom deixar registrado que não pretendo abandonar vocês sem um bom motivo, informou Alexander. Mas qualquer peso que suas palavras tiraram dos ombros deles voltou em dobro quando ele completou, e mais vocês devem sempre se lembrar que se alguma criatura no auge da segunda evolução e acima aparecer, Osha não precisará ser mais rápida do que ela, apenas mais rápida do que vocês. A atmosfera no grupo ficou pesada depois dessas últimas palavras. Para piorar a situação, eles não conseguiam encontrar palavras para condenar Alexander por ter dito antecipadamente que iria fazer o óbvio. Essa forma de falar é questionável em qualquer equipe, pois inspira pânico, medo e deserção, mas Alexander não se preocupou com as consequências de suas palavras, pois não esperava muito dos outros. Desde o início ele queria fazer tudo sozinho, pois estar em equipe restringiria parte de seu poder. Para sua consternação, ninguém desistiu. Eles apenas ficaram mais sombrios e foram se preparar. Enquanto eles se preparavam, Alexander, que já estava preparado, limpou as masmorras iniciantes restantes. Durante a limpeza das masmorras, Alexander usou modulação de energia para lançar ataques de energia. Mas realizar tal feito de forma satisfatória provou ser bastante desafiador. Lançar ataques de energia semelhantes ao Hadouken ou Kamehameha estava fora de questão, pelo menos por enquanto. O máximo que Alexander conseguiu fazer foi transformar habilidades corpo a corpo, como estocada e varrer, em ataques à distância. Essa seria uma possibilidade de grande ajuda se o ataque em forma de energia não tivesse apenas uns 75% do poder da habilidade e ainda enfraquecesse gradativamente ao se afastar mais de 2 metros de onde foi lançado. Quando Alexander voltou a se reunir com o seu grupo, ele os levou para uma masmorras intermediária para que pudessem se familiarizar mais com o poder das criaturas em sua segunda evolução, assim como haviam avotado.
Mal sabiam eles que esta era apenas uma maneira conveniente de Alexander usá-los para limpar as masmorras no curto espaço de tempo que ele tinha. Alexander só não esperava falhar tão miseravelmente ao estimar o fator humano. Tudo o que ele achava que poderia ser ruim acabou sendo ainda pior. Se alguém visse seu time e tivesse que descrevê-lo em uma única palavra, a palavra seria, sem dúvida, desarmonia.